Fala galera, belezinha? Depois de mostrar 5 belíssimos gols do menino Neymar com a camisa do Santos, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu enfim tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu tô quase chegando em 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E hoje eu vou falar de uma das maiores rivalidades do Rio Grande do Sul. Trata-se do intenso clássico Caju entre Caxias e Juventude. Depois de mais de uma semana longe, sem clássicos pelo mundo, eu enfim tô de volta. E para compensar toda essa ausência, eu trouxe hoje aqui um clássico muito bacana e cheio de histórias. E ele é nada menos que o clássico Caju, entre duas das maiores equipes do Rio Grande do Sul. Só que antes de falar dessa rivalidade em si, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os dois clubes. E o primeiro a nascer foi o Esporte Clube Juventude, no dia 29 de junho de 1913, na cidade de Caxias do Sul, fundado por 35 pessoas, sendo Antônio Charada Neto o mais importante dentre elas. Aí, alguns anos mais tarde, já em 1935, foi a vez do Caxias, no dia 10 de abril, nascendo com o então nome de Grêmio Esportivo Flamengo, resultado de uma fusão dos clubes Rio Branco e Rui Barbosa. E o engraçado dessa história toda é que as circunstâncias que envolvem o surgimento desse Grêmio Esportivo Flamengo, o atual Caxias, é que todas elas estão diretamente ligadas ao seu mais tradicional rival. Os então presidentes do Rio Branco e do Rui Barbosa, eles tiveram essa ideia de unir as duas equipes porque eles pensavam que a única forma deles derrotarem os maiores rivais, principalmente o Juventude, era fazendo isso de unir as forças, de juntar as equipes, porque senão ia ser foda. E olha que logo de cara deu certo, já que no primeiro encontro da história desse clássico, disputado no dia 4 de agosto de 1935, deu Caxias, ou melhor, Flamengo, por 3-1. Aí nesses primeiros anos as equipes disputavam mais os torneios regionais, do interior mesmo, como o Campeonato Citadino de Caxias do Sul, passando também a disputar alguns anos mais tarde o próprio Campeonato Gaúcho. E até aí beleza, eles já tinham certa fama, regional, eram bem conhecidos na cidade e também no Rio Grande, só que eles queriam mais, eles queriam o Brasil. E isso só foi acontecer na década de 1970, quando Caxias e Juventude disputaram a elite do futebol nacional. Só que antes de continuar falando sobre esse assunto, eu preciso destacar o ano de 1971, onde a rivalidade fez com que o nome do Flamengo se transformasse em Caxias. No começo é meio complicado de entender, mas eu vou tentar explicar. Por conta de uma grave crise, o Flamengo acabou se juntando com seu maior rival, o Juventude, formando a Associação Caxias de Futebol no dia 14 de dezembro de 1971. E essa nova entidade, que usava as cores preto e branco, durou quase 4 anos, quando os jaconeiros decidiram romper essa sociedade e voltaram para o futebol. Com isso, então, o Flamengo teve que mudar de nome, tornando-se a atual Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, com uniforme grená, azul e branco. Agora sim, voltando àquele assunto, foi no fim da década de 70 que o clássico Caju foi disputado na elite do nosso futebol. E isso aconteceu 3 vezes, só que sem nenhum vencedor. Foram 2 empates sem gols e um em 1-1. Depois disso, já nos anos 80, os dois clubes realizaram várias excursões, tanto pela Europa, tanto aqui no Brasil e tal, mas sem nenhuma conquista relevante. Eis que chegam os anos 90, grandiosos para as duas equipes, mais pro lado verde do que pro lado grená. E o primeiro a fazer história foi justamente o Caxias, que disputou a Copa do Brasil em 1991, tornando-se o primeiro clube do interior do Rio Grande do Sul a realizar tal feito. Só que quem realmente fez história nessa competição foi o Juventude, campeão em 99, batendo o Botafogo na final. Mas antes, a gente não pode esquecer de falar que o clube já havia subido da Série C para B, conquistado a segundona e também conquistado o Campeonato Gaúcho de 98. Que foi uma das melhores fases do Juventude. Aí no ano 2000 foi a vez do Caxias, dar uma resposta pro rival e também conquistar o estadual. Só que, enquanto isso, o Juventude estava lá disputando sua primeira Libertadores da América, sendo o único gaúcho daquela edição e também, até hoje, o único clube do interior do Rio Grande do Sul a disputar a maior competição da América Latina. Só que ele foi eliminado ainda na primeira fase.
E de lá pra cá parece que os bons anos deram lugar a um grande pesadelo. Com exceções de poucas temporadas... Filha da puta, de novo, mano. Com exceções de poucas temporadas, como nos vice-campeonatos dos dois clubes, ambos pro Internacional, Juventude e Caxias amargaram diversos rebaixamentos, indo parar nas últimas divisões nacionais e regionais. Essa última no caso da equipe Falcão Grená. Mas ainda bem, parece que o atual momento das duas equipes é de ascensão. E a temporada de 2016 foi prova disso. Enquanto o BEP retornou à elite estadual, os jaconeiros conseguiram o acesso da Série C para a Série B. E nesse ano os dois fizeram um bom gauchão, com o Caxias eliminando o Juventude nas quartas de final, caindo pro Inter na fase seguinte, só nas penalidades. E tomara que eles voltem logo a figurar nas principais divisões nacionais, porque esse clássico tem que acontecer todo ano. Eu sei que tá meio difícil, é verdade, já que o Caxias tá lá na Série D, mas não custa sonhar. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é verde. Começando pelas conquistas regionais, temos 15 taças do interior gaúcho para o Juventude contra 11 do Caxias, além, é claro, de um gaúcho para cada lado. Mas já quando o assunto é a conquista nacional, aí só dá Juve, que tem um Brasileirão da Série B e uma Copa do Brasil. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem permanece com as mesmas cores, só que agora é bem equilibrado. No total são 283 jogos, com 98 vitórias do Juventude, 95 do Caxias, além de 90 empates. Mas aqui mora uma polêmica. Como eu já falei no meio do vídeo, o Caxias nem sempre teve esse nome, nascendo com o nome de Flamengo e mudando em 1971. Por conta disso, alguns torcedores da equipe Grená utilizam a contagem de 71 para cá, nesse histórico de confrontos, onde o Caxias leva vantagem. Só que os do Juventude pegam o histórico geral, que foi esse que eu acabei de falar para vocês. E polêmicas à parte, dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu decidi pegar dois duelos centenários, mesmo com o clássico em si não tendo mais que 90 anos. Mas vocês vão entender. Então, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu lá no Gauchão de 2015, quando o Juventude bateu o maior rival. A partida, se você for olhar de fora, foi um jogo comum, já que era válida pela primeira fase do estadual, no meio da competição, certo? Erradíssimo. Primeiro que nenhum clássico caju pode ser chamado de comum. E segundo que era o clássico de número 100 da história do estádio Alfredo Jaconi do Juventude. E quem fez a festa foram os donos da casa. Era a primeira vez que o duelo se realizava com as equipes jogando com seus terceiros uniformes. E de laranja, Itaqui, aos 5 minutos da etapa final, fez de cabeça o gol da vitória sobre o Caxias, que atuou de branco. Pouco depois, o Juve parou na semifinal eliminado pelo Grêmio e viu seu maior rival ser rebaixado à divisão de acesso. Já a vitória marcante do Caxias foi justamente no jogo 100 da história do clássico no Campeonato Gaúcho, no início desse ano. Ultimamente a gente só tá vendo esse clássico nos campeonatos estaduais. E isso por si só já deixava esse encontro entre eles com um gostinho especial. Só que dessa vez ele valia algo a mais, já que ele era o encontro de número 100 da história entre as duas equipes no Campeonato Gaúcho. E deu Caxias, mesmo fora de casa. E depois de um primeiro tempo onde ninguém conseguiu tirar o zero do placar, Gilmar aproveitou a bola levantada na área aos 10 minutos da etapa final para marcar o gol da vitória. É do Caxias! É ele, Gilmar, o atacante, camisa número 9, na cobrança de falta do Jean. Ele vem aqui com a torcida. Ele meteu no meio da área, o Gilmar subiu sozinho à vontade. Meteu de cabeça. Depois eles voltaram a duelar pelas quartas de final e com mais duas vitórias do Caxias por 1 a 0, o BEP eliminou o Juventude.
Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, como eu já falei, marca seu amigo, sua amiga, deixa seu like, blá blá blá. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta.